Meus caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez unidos para a nossa Léxio Divina, que tem sempre como ponto de referência o Evangelho de cada domingo. E hoje vamos refletir sobre o Evangelho do quinto domingo do tempo comum, que está no texto de São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde diz o seguinte: certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, Jesus viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios de outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão, Pedro, atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderou dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que havia acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros amigos, estamos hoje diante de mais um texto muito significativo, onde mostra Jesus chamando os seus primeiros discípulos, que seriam então posteriormente, ele vai dizer, os apóstolos. E aí vemos então essa cena, onde num primeiro momento pode-se constatar que eles não conseguiram pescar absolutamente nada. A noite não é um momento adequado para a pesca, diz um pescador experiente. Aliás, melhor dizendo, durante o dia não é um melhor momento para a pesca, diz os pescadores. À noite, sim, é o melhor momento, porque os peixes ficam na superfície das águas, o que facilita, então, para ser capturado. Então, o que acontece, por isso que num primeiro momento, Pedro fala a Jesus: nós tentamos a noite inteira e nada pescamos, nada conseguimos pescar. Quer dizer, Pedro justifica para Jesus que aquele momento que Jesus era de manhã, né, o sol nascendo, aquele momento não era um momento adequado para a pesca. Certamente Pedro teria pensado, né, Jesus não entende muito de pesca. Esse homem manda lançar as redes agora de manhã com o sol. Então, ele reconhece nesse momento, quando ele então consegue pescar um número tão grande de peixe que quase afunda ali o barco, ele reconhece então o milagre. Ele então tem uma reação inesperada. Até então ele chamava Jesus de mestre, depois passa a chamar Jesus de Senhor, que em grego quer dizer Deus, né? Quer dizer, ele reconhece Jesus como Deus naquele momento.
porque o milagre, né, causou espanto em Pedro. Mas logo em seguida, Pedro também tem essa reação de se prostrar. Quer dizer, ele se prostra diante da divindade ao reconhecer Jesus como Deus. Mas ao mesmo tempo que ele se prostra, ele vai dizer uma palavra: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quer dizer, ele reconhece também que Jesus quer a sua companhia, quer ele entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos, mas ele reconhece a sua fragilidade enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, por isso que ele vai dizer: afasta-te de mim. Mas, ao mesmo tempo, Jesus dá a ele uma palavra tranquilizadora: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homem. Quando Jesus diz isso a Pedro, o que ele quer dizer? Qual o significado dessa expressão? Interessante que o peixe, quando ele é retirado do mar, ele morre. Então, quer dizer, ele sai do seu ambiente. Ser pescador de homem é exatamente o contrário. O mar, dentro da cultura judaica, significa o lugar onde estão ali as forças malignas. Então, a missão de Pedro vai ser exatamente retirar o homem desse mar salgado da sua vida, as forças malignas, retirar o homem do mal, né, exatamente para poder dar vida ao homem. Então, ser pescador de homem é exatamente isso, levar para a humanidade vida que Jesus trouxe. E outro dado interessante é que eles deixam tudo para seguir Jesus, vai dizer o Evangelho. E assim também acontece o início da igreja. Quer dizer, com esses 12, Jesus começa um novo tempo para, né, a humanidade, para a evangelização. E eles vão sair, né, 2 a 2, posteriormente, exatamente para evangelizar. Que nós possamos também sempre ser bons evangelizadores, pedir ao Senhor que continue mandando bons operários para a sua vinha, para que a sua mensagem possa também ser anunciada. Passamos também, mais uma vez, a Virgem Maria, que ela possa nos ajudar, né, a vencer as dificuldades de cada dia, pela Igreja que também caminha no mundo, que ela interceda sempre por nós e nos faça caminhar sempre nas pegadas do Senhor. Assim seja. Passamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.